Meu nome é Fernanda, tenho 33 anos e até 6 meses atrás eu acreditava de verdade que era uma esposa falha, uma mulher quebrada, alguém que não conseguia satisfazer o próprio marido na cama. Pelo menos era isso que o Rogério contava para a família inteira dele, entre risadas e tapinhas nas costas, enquanto eu sorria sem graça, engolindo a humilhação junto com o vinho barato dos almoços de domingo. E olha, o que ninguém sabia, nem eu mesma, é que enquanto todo mundo ria da Fernanda geladeira, o Rogério escondia 2 vícios devastadores. Vícios que estavam consumindo nosso dinheiro, nosso futuro e nossa intimidade. No aniversário de 35 anos dele, na frente da família inteira que me julgou por anos, eu finalmente mostrei para todo mundo por que eu era fria. E acredita, o silêncio que veio depois foi mais constrangedor do que todas as risadas que um dia me fizeram chorar escondida no banheiro dos meus sogros. Deixa eu te explicar como tudo começou. Eu ouvi as risadas antes mesmo de entrar na área da churrasqueira. Sabe aquela risada coletiva? Quando todo mundo está claramente se divertindo às custas de alguém? Pois é. Respirei fundo, ajeitei meu vestido florido, aquele que comprei só para impressionar a família dele, e coloquei meu melhor sorriso. Quando empurrei a porta de correr, ouvi a voz dele, de costas para mim, copo de cerveja na mão. A Fernanda é tão certinha que parece que está fazendo prova do Enem na cama. Gente, juro, outro dia perguntei se ela queria tentar algo diferente e ela me olhou como se eu tivesse sugerido pular de paraquedas só de cueca. As gargalhadas explodiram. Eu congelei ali na porta, sentindo meu rosto queimar. Meu estômago se contorceu naquela sensação que já era familiar. Minha cunhada, a Patrícia, foi a primeira a me ver e cutucou o Rogério, que se virou ainda rindo. Amor, você chegou, a gente estava só relembrando. Sorri e acenei como sempre fazia, como se não tivesse ouvido nada, como se aquelas palavras não fossem pequenas lâminas cortando minha autoestima em pedaços. E o que eu não sabia naquele momento é que em exatamente 3 meses seria eu rindo por último. E acredita, eu ia rir muito. Antes do Rogério, eu era conhecida entre meus amigos como a garota decidida. Formada em administração, trabalhando numa multinacional desde os 22 anos. Tinha planos claros, carreira, viagens, encontrar alguém que me respeitasse. Conheci ele num happy hour da empresa. Era novo no marketing, charmoso, engraçado e parecia me admirar justamente por eu ser centrada. Você é diferente das outras, ele dizia. Tem profundidade. Como eu fui ingênua. O que ele admirava no começo foi exatamente o que ele usaria contra mim depois. Os primeiros anos foram bons. Sonhávamos com apartamento próprio, filhos, viagens, mas aos poucos, quase imperceptivelmente, alguma coisa mudou. Os comentários sobre meu jeito certinho começaram. Primeiro em privado, depois na frente de amigos e, por fim, como espetáculo recorrente para a família dele. A cada piada, a cada olhar de pena da minha sogra, eu sentia um pedacinho da antiga Fernanda se despedaçando.
Os Mendonça eram família tradicional, daqueles de churrasco todo domingo, política à mesa, orgulho de falar o que pensa. A dona Célia, minha sogra, tinha unhas sempre feitas e opiniões prontas sobre como uma esposa deveria se comportar. Os almoços de domingo eram pequenos tribunais. O Rogério parece cansado. Você está cuidando bem dele, Fernanda? Ou então, o Eduardo disse que o Rogério comentou que você anda muito ocupada com o trabalho. Homem precisa de atenção, viu? E olha, o pior eram as histórias inventadas que ele contava. Numa reunião na casa do Paulo e da Márcia, amigos antigos dele, ouvi o Rogério descrevendo uma cena que nunca aconteceu. Uma vez tentei fazer surpresa romântica, velas, música. Sabe o que a Fernanda fez? Perguntou se as velas eram a prova de incêndio. Todo mundo riu, inclusive a Márcia, que antes era minha amiga. Vi nos olhos dela aquele brilho de pena misturado com uma satisfação meio cruel. Naquele momento, alguma coisa quebrou dentro de mim. Não era piada, era uma campanha sistemática para me transformar na vilã da história. E presta atenção nesse detalhe, porque ele vai importar depois. Enquanto isso tudo acontecia, o Rogério tinha começado a passar noites inteiras no escritório. "Tô num projeto importante", ele dizia, os olhos fixos no notebook, as mãos fechando rapidamente qualquer janela quando eu me aproximava. O celular, antes esquecido em qualquer lugar, agora não saía do bolso dele, sempre virado para baixo, senha nova a cada poucas semanas. E nossa vida íntima, praticamente inexistente. Tô cansado, amanhã preciso acordar cedo, mas nos churrascos ele continuava alimentando a história da esposa frígida. O contraste começou a me incomodar profundamente. Tinha alguma coisa errada nessa história, alguma coisa que não fechava. Foi numa terça-feira comum que descobri a primeira peça do quebra-cabeça. O Rogério tinha esquecido o celular em casa antes de sair para uma reunião. O aparelho carregava na tomada da sala quando uma sequência de notificações iluminou a tela. Normalmente eu respeitaria a privacidade dele. Juro que sim. Mas alguma coisa naqueles 2 alertas simultâneos chamou minha atenção. O primeiro era de um aplicativo de apostas online. Parabéns pelo seu novo depósito de R$2.000. O segundo, chegando quase ao mesmo tempo, era de um site de conteúdo adulto. Sua assinatura premium foi renovada com sucesso. Fiquei olhando para aquela tela, meu coração disparando. Podia ser spam, né? Tentei-me convencer disso o jantar inteiro. Quando perguntei casualmente sobre as notificações, ele congelou por um instante. Tão breve que se eu não estivesse prestando atenção, teria perdido. Ah, isso, spam. Todo mundo recebe essas porcarias. Naquela noite eu não dormi. Na manhã seguinte, enquanto ele tomava banho, fiz uma coisa que nunca pensei que faria. Acessei nosso extrato bancário conjunto. E olha, eu preciso que você entenda uma coisa antes de eu continuar. O que eu encontrei me deixou literalmente sem ar. Não eram alguns reais gastos ocasionalmente. Eram saques frequentes. 1.000, 2.000, às vezes 5.000 reais. Todos para sites de apostas online. Intercaladas com isso, cobranças recorrentes de sites de conteúdo adulto. Alguns disfarçados com nomes genéricos, tipo Serviços Digitais Premium. Em apenas 2 meses, quase 30.000 reais tinham desaparecido em apostas. Outros 3.000 em sites adultos. Dinheiro que a gente devia estar guardando para a entrada do nosso apartamento. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas e quentes. A ironia era tão cruel que quase me fez rir no meio do choro.
Enquanto eu era ridicularizada por toda a família por ser fria, o Rogério estava gastando nosso dinheiro em conteúdo adulto. Por um momento pensei em confrontar ele na hora, jogar o extrato na mesa do café da manhã. Mas alguma coisa me segurou. Uma voz interior sussurrou: espera, investiga mais. Descobre a extensão disso antes de mostrar suas cartas. E pela primeira vez em muito tempo, decidi ouvir essa voz. Espera, piora. Na manhã seguinte, depois que ele saiu para trabalhar, liguei o notebook dele. Mesmo depois dele ter tentado apagar os rastros, achei dezenas de sites de apostas, cassinos online e uma quantidade perturbadora de páginas de conteúdo adulto. Numa pasta inocente chamada Apresentações de Trabalho 2022, o verdadeiro tesouro sombrio. Recibos de transferências, capturas de tela de jogos onde ele tinha perdido fortunas e gigabytes de conteúdo adulto, organizado por datas, tipos e preferências. O Rogério que eu achava que conhecia estava desaparecendo na minha frente. Sentada ali, senti uma coisa endurecer dentro de mim. Não era só raiva, era uma determinação gelada. As semanas seguintes foram um exercício de atuação digno de Oscar. Por fora, eu continuava a mesma Fernanda. Por dentro, observando, registrando, conectando os pontos. Notei como ele ficava irritado nos dias depois de grandes perdas. Como ficava ansioso quando o saldo bancário baixava. Como inventava compromissos de trabalho que nunca apareciam na agenda profissional dele. E olha, sinceramente, o pior continuava sendo as piadas. No aniversário da Patrícia, o irmão do Rogério levantou a taça e fez um brinde. A Patrícia, que felizmente não herdou o gene da frigidez que afeta algumas esposas da família. Todo mundo riu. O Rogério, longe de me defender, completou: talvez a gente devesse investigar umas vitaminas para despertar a Fernanda. Sorri mecanicamente, mas por dentro alguma coisa se quebrava e se reconstruía numa forma nova, mais dura. E aquela seria a última humilhação que eu engoliria calada. Prometi a mim mesma. Eu não sabia ainda o quanto essa promessa ia se cumprir literalmente. E é aqui que a história fica pesada. Numa sexta-feira, cerca de 4 meses depois das minhas descobertas, o Rogério se aproximou com uma garrafa de vinho, sugerindo que aproveitássemos a noite. Tinha alguma coisa mecânica no comportamento dele, ensaiada, e ele insistiu em deixar o notebook aberto na mesa de cabeceira. No meio da nossa intimidade, notei os olhos dele desviando repetidamente para a tela. Inventei desculpa para ir ao banheiro e voltei silenciosamente, fingindo pegar um copo d'água. Foi quando vi. O Rogério estava assistindo um vídeo adulto enquanto a gente estava junto. Ele simplesmente não conseguia se conectar comigo sem aquele estímulo visual. Voltei para a cama e fingi não ter notado. Mas meu coração estava em pedaços. Cada toque era falso. Cada suspiro, mentira. Ele não estava comigo. Estava com as imagens na tela. E eu era só um corpo conveniente para materializar as fantasias virtuais dele. Naquele momento entendi.
Nossa intimidade não tinha sido destruída pela minha suposta frieza. Tinha sido destruída pela incapacidade dele de estar presente sem os vícios. 2 meses depois, tomei uma decisão drástica. Contratei um contador forense, especializado em casos de dependência financeira. O Marcelo, um homem de meia-idade com olhos gentis, revisou nossas finanças durante 3 semanas. Quando finalmente nos encontramos numa cafeteria distante do nosso bairro, a expressão grave dele me disse tudo antes mesmo dele abrir a pasta. Fernanda, a situação é mais séria do que a gente imaginava. Nos últimos 12 meses, o Rogério tinha perdido aproximadamente R$150 mil em sites de apostas, mais 25 mil em assinaturas de sites adultos premium. Senti o sangue fugindo do meu rosto. Era quase todo o nosso fundo para o apartamento. Anos de economia, mas o pior estava por vir. A gente também encontrou evidências de um empréstimo pessoal, e como garantia foi usado seu apartamento atual. Meu estômago afundou. Ele tinha colocado em risco até o teto sobre nossas cabeças. E eu, a esposa fria, que era motivo de piada, não fazia ideia da bomba relógio financeira embaixo dos nossos pés. O confronto que eu tanto temia acabou acontecendo de forma não planejada. Numa terça-feira, recebi uma ligação do banco questionando uma transferência suspeita. Quando desliguei, o Rogério estava parado na porta da cozinha, pálido como fantasma. Por que você fez isso? A voz dele tremia entre raiva e medo. O que veio depois foi explosão de emoções. Negação, minimização, raiva e, finalmente, uma confissão parcial e relutante. Tá, talvez eu tenha um probleminha com apostas, mas não é nada sério. Quando sugeri terapia, ele se transformou. Se você fosse uma esposa melhor, mais interessante na cama, eu não precisaria dessas coisas. E virou a mesa. Mas dessa vez eu não me encolhi. E olha, você não está pronto para o que vem agora. Faltando 3 dias para a festa de aniversário dele, recebi 2 e-mails que mudaram tudo. O primeiro era de um agiota, cobrando uma dívida de R$75 mil que o Rogério tinha contraído. Sabemos onde o Sr. Mendonça trabalha e reside. O segundo, mais surpreendente ainda, vinha de um endereço profissional. Dr. Paulo Andrade, psicoterapeuta especialista em dependências comportamentais. Por algum erro, eu tinha sido incluída na cópia. Era um relatório de acompanhamento detalhando o progresso do Rogério no tratamento para vícios em jogos e pornografia. Tratamento que eu nem sabia que ele estava fazendo. Apesar de reconhecer os danos que seus comportamentos têm causado, o paciente continua externalizando a culpa para a esposa. Sentei atordoada. O homem que me humilhava publicamente estava secretamente em terapia, admitindo a um estranho o que não conseguia admitir para mim ou para a família dele. A ironia era quase poética. Naquela noite, organizei metodicamente cada evidência numa apresentação no meu tablet. E pela primeira vez em meses, dormi sem aquela ansiedade constante. No lugar dela, tinha uma calma estranha, quase glacial. A tempestade estava chegando.
e pela primeira vez em anos, eu não seria aquela tremendo de medo. Eu seria a própria força da natureza. O dia 12 de agosto amanheceu com céu surpreendentemente azul. A casa dos Mendonça estava irreconhecível. Balões azuis e brancos, faixa enorme de "Parabéns, Rogério, 35 anos", mesas decoradas com troféus, porque, segundo a dona Célia, o Rogério sempre foi um vencedor. Cheguei cedo, ajudando com os últimos preparativos. A tia Marta veio na minha direção. "Como tá bonita hoje, Fernanda!", fazendo um esforço especial pelo aniversário do Rogério, né? Sorri, sentindo o peso do tablet na bolsa, como uma bomba prestes a explodir. No meio do jantar, o seu Mauro pediu atenção para um brinde. Ao meu garoto, que sempre nos encheu de orgulho. A dona Célia completou com lágrimas. E claro, um marido maravilhoso, que merece uma esposa que o entenda melhor. Risadinhas discretas. O Rogério sorriu daquele jeito performático. "Obrigado, mãe. Realmente mereço alguém menos fria." Foi aí que estalou dentro de mim. Era agora ou nunca. "O Rogério merece muitas coisas", eu disse, levantando com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. "E acho que chegou a hora dele realmente receber o que merece." Peguei o microfone. "Já que estamos celebrando o Rogério hoje, ninguém o conhece melhor do que eu, né?" Conectei meu tablet à Smart TV. O Rogério sempre adorou contar sobre nossa vida íntima. Então acho justo que todos saibam a verdade completa. Na tela apareceram os extratos. As transferências para sites de apostas. As assinaturas de sites adultos. O relatório de uso do computador mostrando as horas diárias. O e-mail do agiota. E, finalmente, o e-mail do terapeuta. Nos últimos anos, enquanto vocês riam da minha frieza, o Rogério perdeu R$150 mil em jogos online e passou, em média, 4 horas por dia consumindo conteúdo adulto. Enquanto vocês me ofereciam livros de autoajuda, ele não conseguia ter intimidade comigo sem assistir a vídeos ao mesmo tempo. E enquanto vocês sugeriam que eu era o problema, ele usava nosso apartamento como garantia para pagar dívidas de jogo. E foi aí que tudo desmoronou. O silêncio foi como um vácuo, tão completo que dava para ouvir o zumbido da geladeira. O rosto do Rogério tinha perdido toda a cor. A dona Célia levou as mãos à boca. O seu Mauro pareceu ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. "Você não tinha o direito", ele disse. "Isso é privado." Dei uma risada seca. "Privacidade? Como a privacidade que você respeitou quando contava detalhes inventados sobre nossa vida íntima para todo mundo nessa sala?" Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Não havia triunfo ali, mas havia uma sensação inegável de libertação. Os 3 meses seguintes foram um turbilhão. O Rogério finalmente entrou num programa intensivo de recuperação. A dona Célia me ligou semanas depois com um pedido de desculpas dolorosamente honesto. "Sempre foi mais fácil culpar você do que aceitar que meu filho tinha problemas."
Eu encontrei um apartamento pequeno em Pinheiros. Pintei as paredes de verde água, algo que o Rogério sempre vetou, por achar cor de hospital. Adotei um gato de abrigo e chamei de Coragem. Aceitei uma promoção que vinha adiando por anos. Voltei a frequentar minhas amigas da faculdade. Comecei a sair com um professor de história que conheci num curso de fotografia. E sabe o que mais me surpreendeu? Ele me acha interessantíssima, exatamente do jeito que sou. Descobri que não era eu quem era fria. Era só minha intuição, me alertando que alguma coisa estava profundamente errada. E olha, se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like aqui embaixo. Sério, isso me ajuda mais do que você imagina a continuar trazendo essas histórias para você. Me conta nos comentários, o que você teria feito no meu lugar? Teria confrontado na hora ou planejado metodicamente como eu fiz? Teria perdoado depois do tratamento ou seguido em frente como eu escolhi? Não tem resposta certa ou errada, só escolhas que refletem quem a gente é. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal. Toda semana tem história nova, algumas até mais pesadas que essa. Eu leio cada comentário, então se você passou por algo parecido, quero ouvir sua história também.